Olá, estamos começando mais uma edição do programa Trabalho Legal e nesta semana temos novidades. Os procuradores do MPT chamam a atenção para os prejuízos que as propostas de mudança na legislação podem trazer caso o texto da reforma trabalhista não seja alterado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reuniu para a sabatina do Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Caixeta, indicado ao Conselho Nacional do Ministério Público. E vamos alertar também os trabalhadores rurais. O projeto de lei 6.442 de 2016 pode trazer um profundo desequilíbrio nas relações de trabalho e a piora das condições de saúde e segurança no campo. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Veja agora algumas ações por todo o país no mês de maio com o quadro Giro pelo MPT. Olá, esse é o Giro MPT e você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil, não é isso, Thaís? Isso mesmo, Andréia. Vamos começar com Salvador, na Bahia. Os profissionais de educação que atuam na capital e em cidades da região metropolitana se reuniram para a oficina que faz parte do projeto Resgate à Infância. Os professores e pedagogos, Andréia, receberam materiais didáticos, trocaram experiências e falaram sobre a importância da atuação do MPT na erradicação do trabalho infantil. O material entregue a cada profissional vai auxiliá-los na inclusão do tema em sala de aula. O projeto prossegue na Bahia com uma capacitação para o município de Camaçari este mês, envolvendo também políticas públicas de apoio à infância e fomento à aprendizagem profissional para adolescentes. E no início de junho, em Salvador, com capacitação específica para professores da rede municipal. Que bacana! Agora vamos para o norte do país. Em Rio Branco, as polícias militar e civil do Acre receberam 32 veículos, 10 motocicletas e 612 coletes à prova de bala comprados com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho, totalizando 4 milhões de reais. A destinação faz parte do precatório expedido contra o Estado do Acre no valor total de 65 milhões de reais por contratação irregular de trabalhadores por meio do Departamento de Estradas e Rodagens. Os equipamentos entregues serão utilizados tanto na capital quanto em cidades estratégicas do interior. Os investimentos fazem parte do acordo firmado entre o Governo do Estado, Justiça do Trabalho e MPT. Muito bom. Do norte para o centro-oeste. Em Campo Grande, ex-trabalhadores da empresa FBS Construção Civil e Pavimentação, demitidos sem justa causa no início de abril, suspenderam o bloqueio de trecho da BR-163 no entorno do município de São Gabriel do Oeste. O retorno à normalidade se deu depois da intervenção do MPT em Mato Grosso do Sul, em audiência realizada também com a presença de auditores fiscais do trabalho. A medida busca garantir o pagamento de verbas rescisórias, viabilizando o retorno de alguns ex-trabalhadores para os estados de origem. O valor dessas indenizações ultrapassa 2 milhões de reais, Andréia. Em caso de descumprimento, a ação fixa multa diária no valor de R$ 200 por empregado prejudicado. A petição ainda prevê indenização em valor não inferior a R$ 800 para cada trabalhador lesionado, por conta da dispensa em massa sem a devida negociação coletiva. Que coisa, hein? Vamos lembrar mais uma vez a importância de você conferir as notas técnicas do Ministério Público do Trabalho, que são estudos sobre as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo federal. Os 7 estudos apontam que as mudanças contrariam a Constituição Federal e as convenções internacionais firmadas pelo Brasil, gerando insegurança jurídica e impacto negativo na geração de empregos. Para acessar os documentos, entre no site www.mpt.mp.br. É isso, o Giro MPT fica por aqui e até o próximo mês. Até lá!
O procurador do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Caixeta foi indicado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. A repórter Marina Mota tem os detalhes. O indicado do Ministério Público do Trabalho, Sebastião Caixeta, apresentou aos senadores a própria trajetória profissional e o papel que pretende desempenhar como membro do Conselho. Mineiro de Coromandel, Caixeta é procurador regional do Trabalho em Belo Horizonte. Ele afirmou que fazer parte do Conselho do Ministério Público é o ponto alto de 37 anos de vida profissional. Só no Ministério Público do Trabalho são 17 anos de atuação desempenhando diversas funções. Ingressei no Ministério Público do Trabalho em 16 de setembro de 1999. Iniciei minha carreira na Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, num período muito rico, profissional, pessoalmente, porque pude exercer todas as atribuições ordinárias do MPT de primeiro e segundo graus e vivenciar a realidade social distinta e extremamente gratificante no norte do país. Sebastião Caixeta destacou a importância do diálogo do Ministério Público com as demais esferas do poder e se comprometeu, como membro do Conselho, a contribuir com a relação entre as instituições. Comprometo a ser o conselheiro indutor deste diálogo, tanto dos membros do Ministério Público quanto do próprio Conselho, que deve manter conversações mais perenes e diuturnas com o Parlamento, inclusive por meio da Comissão de Assuntos Legislativos. Ele ainda respondeu perguntas dos senadores, uma delas sobre o fim do foro privilegiado em tramitação no Congresso. É impraticável hoje o sistema de justiça dar conta desse sistema que tem 40 mil pessoas com esse privilégio e que, de fato, existem algumas funções que necessitam de preservação e, nesses casos, altos dignitários do país precisam, sim, de alguma ressalva e resguardo dos seus atos de gestão e que devem ser sempre tidos como um tipo de responsabilização especial, dada a atividade política inerente a eles. Depois da sabatina, o nome de Sebastião Caixeta foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai à votação no plenário. Se for aprovado, ele vai ser o novo representante do Ministério Público do Trabalho no Conselho. O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros de diversos setores da sociedade e presidido pelo Procurador-Geral da República. Os conselheiros fiscalizam a atuação do Ministério Público. Cada um cumpre um mandato de 2 anos, com possibilidade de recondução por mais 2 anos. O subprocurador-geral do Trabalho, Jefferson Coelho, elogiou a escolha de Sebastião Caixeta e destacou que a renovação dos membros é importante para o bom funcionamento do Conselho. Eu sempre costumo dizer que a cada composição ela é melhor do que a anterior. Por quê? Porque ela decorre de situações já consolidadas, situações já que foram objeto de apreciação naquele Conselho Nacional e tem muito mais condições do que aqueles que desbravaram e lá iniciaram as primeiras composições do Conselho Nacional. O novo conselheiro prometeu trabalhar no Conselho pelo fortalecimento do Ministério Público do Trabalho. Que a gente possa, naquele Conselho, trabalhar para que a gente tenha diminuído ainda as grandes disparidades que a gente tem entre os diversos ramos do Ministério Público, especial no Ministério Público da União. E o Ministério Público do Trabalho, acho que precisa avançar nesse trabalho de planejamento. E eu, como representante do Conselho Nacional, do Ministério Público do Conselho Nacional, pretendo fazer esse trabalho lá. Agora, atenção para os impactos que a reforma trabalhista trará para todos nós brasileiros. Com a palavra, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A maior parte das mudanças foi apresentada na Câmara dos Deputados de atropelo, no finalzinho do prazo. As audiências públicas não discutiram as 117 alterações nos artigos da CLT. Isso mesmo, são 117 artigos da CLT que estão sendo alterados, quase todos em favor das empresas e contra os trabalhadores. Faltou, portanto, a necessária discussão com a sociedade e com os trabalhadores em especial.
A mudança na nossa regulação do trabalho é muito profunda. Várias conquistas dos trabalhadores estão em perigo. As alterações são contrárias ao que está escrito na Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos. Os trabalhadores e os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado, para sensibilizar os senadores. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira, sim, direitos conquistados. Veja alguns exemplos. Fim da carteira assinada. A reforma permite a contratação de empregados como autônomos. São aqueles cidadãos que trabalham por conta própria. Perdem todos os direitos, como férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego. Outro exemplo, a negociação coletiva, que é uma conquista histórica dos trabalhadores. Há muito tempo, serve para melhorar as condições de trabalho, mas a reforma permite que seja utilizada para piorar as condições de trabalho, mesmo abaixo do mínimo legal. Por exemplo, a jornada de trabalho, que é de 8 horas, poderá ser aumentada para 12 horas. O intervalo para descanso e alimentação, bem como o horário noturno, poderão também ser reduzidos. A reforma é muito extensa e prejudicial aos trabalhadores. Estes são apenas alguns dos tópicos. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. Não há motivo para a pressa. Esse é um compromisso de todos os que têm consciência de que um ambiente de prosperidade, inclusive para os negócios e para o mercado, depende de que as relações sejam orientadas pela justiça social. E você vai ver depois do intervalo. O gerente do Programa Nacional pelo Banimento do Amianto, Luciano Leivas, alerta sobre os riscos da utilização do produto. Em 1 minuto. Condenado pela Organização Mundial de Saúde há 35 anos e proibido em mais de 60 países e em 5 estados brasileiros, o amianto ainda está presente em vários produtos no Brasil. O problema é que o nosso país está entre os 5 maiores consumidores, produtores e exportadores da fibra. Por essa razão, em audiência pública, o procurador do Trabalho, Luciano Leivas, alertou trabalhadores, médicos, políticos e representantes do governo sobre a necessidade de acabar com o uso do amianto no Brasil. Em audiência no Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa recebeu trabalhadores, médicos, políticos e representantes do governo e do Ministério Público do Trabalho para discutir sobre o banimento, a exploração e o uso do amianto no Brasil. Um projeto de lei do senador Paulo Paim já proíbe a extração, industrialização, importação, transporte e armazenamento da substância, assim como a importação e comercialização de produtos que o utilizem como matéria-prima. O PLS está na Comissão de Infraestrutura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existem níveis seguros de exposição ao produto. Várias empresas no Brasil têm abandonado o uso do amianto após condenações na Justiça. O procurador do Trabalho, Luciano Lima Leivas, que é membro do Programa Nacional de Banimento do Amianto do Ministério Público do Trabalho, ressaltou os danos à saúde causados pelo amianto e justificou a necessidade da proibição da substância ao afirmar que há viabilidade tecnológica e econômica para a substituição de seu uso no processo produtivo. Hoje é um momento em que a indústria brasileira está apta para que se faça o cumprimento das obrigações vertidas pela Organização Internacional do Trabalho. Senador Paulo Paim, esse projeto de lei que o senhor está
movimentando significa a concretização no plano jurídico nacional de uma obrigação internacional de direitos humanos, que tem o status de norma constitucional em função do disposto pelo artigo 5º, em seus parágrafos 1º e 2º, que estabelecem que as normas de direitos humanos internacionais têm força de norma constitucional do Brasil. Essas normas determinam a substituição do amianto. Essa lei significa o cumprimento de uma norma de direito humano, de uma norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, o procurador afirmou que o poder público vem descumprindo a Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. A norma prevê a proibição do amianto se a medida for necessária para proteger a saúde do trabalhador. O Brasil assumiu compromissos perante a Organização Internacional do Trabalho, na forma das convenções internacionais 139, 155 e 162, se comprometendo a, havendo a viabilidade tecnológica de substituição, a gente vai abordar isso ao longo da exposição, haverá o banimento. Então, não é uma questão de opção em relação a imperativos econômicos ou em relação a imperativos sociais. É uma questão jurídica, e o Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, é justamente a instituição que vai promover o cumprimento da legislação internacional que o Brasil assinou e se comprometeu perante a comunidade internacional. O assessor jurídico da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, Mauro Menezes, destacou o potencial destrutivo da substância, que provoca uma doença praticamente exclusiva daqueles expostos ao amianto, o mesotelioma, tipo de câncer da pleura, que pode levar à morte em apenas 9 meses. O brutal mesotelioma que tira a vida das pessoas, não desses jovens que estão aqui uniformizados, porque a latência das doenças não tira a vida desses jovens que estão trabalhando hoje na indústria do amianto. Tira a vida desses jovens uma vez envelhecidos e que tenham a má sorte. É verdade que todos não adoecem, mas basta que alguns adoeçam, que isso já é muito grave. A má sorte de contrair após não 10, 15 anos, mas 25, 30 anos, um mesotelioma, que é um câncer extremamente agressivo. Há também a asbestose, há o câncer de pleura, as placas pleurais, enfim, toda essa série de infortúnios. Uma das atividades mais caras ao Ministério Público do Trabalho, está no DNA da instituição, é efetivamente a tutela do meio ambiente e da saúde do trabalhador. Por conta dessa situação, existe uma coordenadoria temática, coordenadoria de defesa de meio ambiente de trabalho, onde articulam programas e atuações estratégicas e gestões prioritárias. Todos os dados que foram passados pelo Dr. Mauro Menezes, eles são subsídios de fato para que o Ministério Público do Trabalho priorize a questão da substituição do amianto. Os 36 procuradores do trabalho aprovados no último concurso estão sendo preparados com aulas práticas e teóricas para desempenharem o ofício. Desta vez, a segunda etapa do concurso de vitaliciamento os levou a um aterro sanitário em Brasília. Ser procurador do trabalho não é tarefa simples. Exige responsabilidade para defender os direitos sociais diante das mais diversas irregularidades. E para preparar novos procuradores da melhor forma, o MPT oferece um curso de ingresso e vitaliciamento. O curso, eu acredito que é extremamente importante, justamente porque ele é focado na prática. Ele tem um enfoque de auxiliar o procurador do trabalho no dia a dia das suas investigações, né? Mostrando o melhor caminho para conseguir comprovar as irregularidades coletivas, mostrando como atuar estrategicamente na defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores, como ter uma atuação mais efetiva e com mais impacto e mais repercussão social. Ao todo, 36 novos procuradores participaram do curso. Durante 2 semanas, eles assistiram a palestras e aulas na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília.
As atividades tiveram início em 2014 e serão finalizadas no ano que vem. E nós entendemos que é importante fazê-lo em fases diferenciadas, porque isso dá tempo dos novos procuradores começarem a trabalhar, a exercitar as suas atividades institucionais e voltarem com diversas dúvidas. Então isso faz com que o acolhimento que o CIV se presta a fazer, a recepção que o CIV se presta a fazer, seja muito mais eficaz, porque ele vai absolutamente, nós tentamos pelo menos, que ele supra as expectativas das pessoas ao qual ele é direcionado. O grupo também aproveitou para colocar a mão na massa e realizar atividades práticas. E para dar continuidade ao curso, o grupo de novos procuradores teve uma experiência diferente. Eles vieram aqui ao maior lixão a céu aberto da América Latina, no Distrito Federal, para conhecer melhor as condições de trabalho em ambientes como esse. A realidade encontrada realmente chama a atenção. Catadores trabalham em condições subhumanas, sem a menor condição de higiene e proteção. Não é raro também a construção de moradias dentro do próprio local, expostas a todos os gases tóxicos do lixão. Os procuradores observam atentos este triste cenário. Essa experiência aqui está sendo muito importante para ter essa dimensão, para ver as condições de trabalho, para tentar identificar o que seria necessário para fazer essa melhoria das condições de trabalho. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, não vejo praticamente nenhum, É o mais claro mesmo, assim, muitos aí sem luvas, sem máscaras, É triste a realidade. Vivenciar mesmo que por alguns momentos, essa realidade difícil, dos catadores, ver o quanto é difícil essa vida, e imaginar o que a gente pode fazer para melhorar a vida desse cidadão. Após a temporada em Brasília, os 36 aprovados no 19º concurso do MPT estão cada vez mais preparados para exercer essa função tão importante. Trabalho Legal faz agora uma pausa, mas na volta do intervalo, vamos falar de um projeto de lei que permite que o trabalhador rural deixe de receber o pagamento de seu salário em dinheiro e passe a receber por comida e habitação. É o PL 6.442. Trabalho Legal de volta e um projeto de lei polêmico está tramitando na Câmara dos Deputados. Se aprovado, o PL 6.442 de 2016 trará um profundo prejuízo às relações de trabalho no campo. Dentre os ataques, há 2 pontos principais. O primeiro é que o empregador poderá deixar de pagar em dinheiro o salário do trabalhador. E, em segundo, o tempo de deslocamento feito pelo trabalhador até o local de trabalho não será mais computado. O projeto de lei 6442, de novembro de 2016, é um desmembramento da reforma trabalhista e trata especificamente dos direitos dos trabalhadores rurais. Na prática, são 192 itens que ficaram de fora do texto principal e serão debatidos em comissão especial na Câmara dos Deputados. O texto atinge a segurança e saúde do trabalhador rural. Ele prevê algumas normas que precarizam as relações de trabalho no meio rural. E um exemplo, digamos assim, mais elucidativo é a extinção da NR31. O que eu posso afirmar para vocês aqui que a extinção da NR31 vai trazer uma completa desregulação do meio ambiente laboral em sede de trabalho rural. Nós podemos estar correndo o risco de voltar ao tempo de trabalho escravo, em caso de aprovação desse PL 6442. Se o projeto de lei for aprovado, será um dos maiores retrocessos na história do direito trabalhista. Se isso acontecer, um trabalhador rural poderá receber remuneração de qualquer espécie, o que significaria trabalhar em troca de comida ou moradia, prática bastante comum na época da escravidão. E não é só isso. O texto prevê ainda jornadas de até 12 horas e fim do descanso semanal, permitindo o trabalho por 18 dias consecutivos. O empregado também poderá vender integralmente as férias, caso more no local de trabalho. O trabalhador tem que conhecer que estão tirando direito dele.
E é um direito que não volta mais. Você tira agora, você não conquista ele de imediato. Isso, quantos anos nós gastamos para chegar no patamar de direito que a gente tem, que é mínimo, são direitos mínimos. Se for retirado agora, nós vamos quanto mais? 50 anos, 100 anos para a gente voltar com isso? Quer dizer, isso é um absurdo e a base tem que estar mobilizada. Nós estamos trabalhando com a base para, na hora certa, vir para Brasília. Muitas federações, sindicatos estão ligando e procurando. Que dia que nós vamos para Brasília? Nós queremos ir para Brasília, queremos fazer um enfrentamento lá na rua contra esse projeto. Pensando em reverter este cenário, o MPT já se reuniu e divulgou nota técnica, pedindo a rejeição integral do texto do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Maranhão. É uma forma da instituição se posicionar com relação, mostrando para a sociedade, até mesmo para os parlamentares, para os atores que interferem no processo legislativo, o que há de ruim nesse projeto de lei. Ele, de cabo a rabo, ele apresenta retrocessos para o trabalhador rural. O procurador do Trabalho, Rafael Dias Marques, alerta para os prejuízos que podem ser causados se a reforma trabalhista for aprovada. Confira. A reforma trabalhista chegou ao Senado. É injusto que tantos direitos sejam retirados sem que os trabalhadores tenham tido a oportunidade de serem ouvidos e atendidos. A sociedade está sendo confundida pela propaganda de que a reforma criaria mais empregos ou estimularia o crescimento da economia. Essa experiência já foi aplicada sem sucesso em outros países. A Organização Internacional do Trabalho estudou em mais de 60 países os efeitos de medidas iguais a que estão tentando implantar aqui. E o resultado é esse: agravamento da desigualdade e não criação de novos empregos. Ricos cada vez mais ricos e trabalhadores cada vez mais empobrecidos, trabalhando por longas jornadas em empregos de pior qualidade e desprotegidos. Além de não criar empregos, a reforma diminui a renda dos trabalhadores em geral. Haverá um empobrecimento do país, com prejuízo inclusive para as pequenas empresas. Não há dinheiro, não há consumo nos pequenos estabelecimentos, não há para quem vender e a economia não cresce. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira, sim, direitos conquistados. Veja alguns exemplos. Terceirização sem limites. Dados comprovam que o trabalhador terceirizado trabalha por maior número de horas, recebe menores salários e sofre os acidentes mais graves, inclusive o maior número de mortes. A reforma libera a terceirização sem qualquer limite. Justiça do trabalho. A justiça do trabalho sempre foi vista como uma possibilidade de defesa para o trabalhador que tem seus direitos desrespeitados. A reforma limita e dificulta a busca pela justiça. Ficará mais difícil e caro processar o empregador que não pagou o que devia, ao invés de criar regras para punir as empresas que lesam os trabalhadores. É chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. Não há motivo para pressa. Converse com o seu parlamentar, convençam. E agora vamos ao resultado das inscrições do Prêmio MPT de Jornalismo. Ao todo, foram 422 profissionais inscritos em 8 categorias. O número é 9,61% maior que em 2016. E nós, do programa Trabalho Legal, desejamos boa sorte a todos e nos encontramos no dia 17 de agosto. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que a sua contribuição é sempre muito importante. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro.